Dia, meus amores, meus gatinhos e minhas gatinhas. Então, hoje a gente vai ver um assunto que a gente viu, que são as propriedades, só que nós vimos da adição, que foi para aquela primeira avaliação que nós fizemos. Quando tem a multiplicação, a gente também tem as propriedades. Então, tem as propriedades da multiplicação, que na realidade incluem aquelas três que a gente já viu, que os nomes são os mesmos, comutativa, associativa e elemento neutro. Só que, lógico que muda quem é o elemento neutro, como é que funciona. Os nomes são os mesmos, mas existe uma forma diferente, porque agora nós estamos falando de multiplicação. E incluímos mais duas outras que vocês não conheciam, que são quais? A propriedade distributiva em relação à adição, da multiplicação em relação à adição e a distributiva da multiplicação em relação à subtração, tá ok? Nós vamos abordar esse assunto, por quê? Por que a prof resolveu? Porque eu vi que no livro de vocês, no livro que a gente utiliza, não foi colocado, mas de forma bastante resumida. Achei melhor a gente intensificar isso aí para que vocês saibam como é que trabalha com essas propriedades, tá bom? Como é que a gente pode trabalhar, como nós fizemos com a outra. No livro de vocês, com a outra, na adição, as propriedades da adição, a gente tinha no livro, mas de forma bastante resumida, que era colocada em relação a cada exercício, vocês lembram? E daí a professora pegou, coloquei no quadro cada uma delas e mostrei a diferença. É isso que nós vamos fazer hoje, tá? Separei todas as propriedades para vocês entenderem ela separadamente, não dentro dos exercícios do livro, tá? Que eu acho melhor para vocês poderem entender, a gente trabalhar dessa forma, tá bom? Então, no final, qualquer dúvida, vocês vão falar para a prof e a gente resolve, tá? Então, vamos ver a primeira propriedade, que é a comutativa. Vamos ver um exemplo, tá? Para depois a gente saber como que se coloca. Maurício prendeu suas fotos no mural, usando a disposição abaixo. Ele fez 3 linhas com 4 fotos em cada linha. Ou seja, 3 vezes 4. Linhas, meus amores, a gente chama linha quando é na horizontal, que nem linha de caderno. Linha, linha, linha. Ou a gente também pode falar que é a mesma disposição, mas só que a gente analisando de forma diferente. 4 colunas com 3 fotos, que daí seria 4 vezes 3. Colunas a gente chama quando é na vertical, uma coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna, tá? Então seria 4 vezes 3, que dá 12. Na primeira disposição, a primeira forma dele falar, deu 3 vezes 4, que dá 12. Na segunda, 4 vezes 3, que dá 12 da mesma forma, tá? Se eu falar de linha, são 3 linhas, 3 vezes 4. Se eu falar de coluna, são 4 colunas, 4 vezes 3. Então, ambos vão dar 12. A multiplicação de números naturais possui a propriedade comutativa, que significa que, trocando a ordem dos fatores, o produto não se modifica. Então, vamos pensar assim, o que são os fatores? Fatores são cada elemento, cada fator é cada elemento da multiplicação. Que, por exemplo, se eu falar 3 vezes 4, 3 é um fator, 4 é outro fator. 4 vezes 3, 4 é um fator, 3 é outro fator. Então, ele fala que a ordem desses fatores, vocês viram que são os mesmos números, mas a gente inverteu a ordem, não vai alterar o produto. O produto chama-se o resultado. 12, não dá 12 o produto de 3 vezes 4 e de 4 vezes 3, vai dar 12 do mesmo jeito. Então, 12 é o resultado. E ao resultado a gente chama produto, tá? Então, vamos ver outros exemplos. Ó, 2 vezes 3 é 6. Ou 3 vezes 2, que é 6 também, tá? Lógico, eu inverti a ordem dos fatores e não alterou meu resultado, que é o produto. Então, esse enunciado fala, a ordem dos fatores não altera o produto. No segundo exemplo, 5 vezes 4 é 20. 4 vezes 5 é 20 também. Esse fato acontece em multiplicações de 2 números quaisquer. Portanto, a gente pode concluir que, o que a prof acabou de dizer essa frase, a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Então, agora a segunda propriedade, que é associativa. O nome não é
um nome longe para vocês, porque a gente também tinha a associativa da adição, conforme a prof falou. Um professor, vamos ver um exemplo. Um professor tem que preparar uma prova mensal para as suas 5 turmas. Se cada prova tem 4 folhas e cada turma tem 35 alunos, quantas folhas o professor usará? Então, cada prova tem 4 folhas e cada turma tem 35 alunos. Quantas folhas que ele vai usar para cada turma? Então, essa situação pode ser resolvida com essa expressão. Eu faço 5, que são 5 turmas, vezes 4, que são 4 folhas. E de cada turma, 35 alunos. Então, 5 vezes 4 vezes 35. Que pode ser calculado das seguintes maneiras. Eu posso colocar um parênteses em 5 vezes 4, tá entre parênteses, vezes 35. Daí, lembram-se que quando a gente coloca numa expressão numérica, a gente viu expressão hoje, por isso que eu deixei para ver as propriedades agora, porque usava um parênteses e a gente estava vendo expressões numéricas, né? Eu optei por iniciar as expressões antes para depois ver as propriedades. Então, eu faço 5 vezes 4, que está entre parênteses, eu faço antes, dá 20. Vezes 35 depois, né? 20 vezes 35, 700. Ou vai me dar o mesmo resultado. Se eu fizer 5 vezes, abre parênteses, 4 vezes 35, fecha parênteses. Como o 4 vezes 35 tá entre parênteses, eu faço ele primeiro. Então, eu repito 5, 4 vezes 35 dá 140. E daí eu faço 5 vezes 140, que dá 700. Vocês viram que na multiplicação, se eu colocar parênteses, estiver tudo multiplicando, colocar parênteses antes ou colocar na segunda, nos 2 outros fatores, vai me dar o mesmo resultado. Entende? Então, por isso que fala a propriedade associativa, quer dizer que eu invertendo, pondo parênteses no começo ou colocando no final, desde que estejam todos se multiplicando, não vai alterar o meu resultado final, tá? Então, enunciando, então ele vai usar 700 folhas para as 5 turmas, tá? Lógico, porque cada turma tem 35. A multiplicação, qual é o enunciado da propriedade associativa? Diz assim: a multiplicação de números naturais possui a propriedade associativa, que permite agrupar os fatores, quer dizer, por parênteses, de maneiras diferentes, encontrando-se o mesmo resultado. A gente vai encontrar sempre o mesmo resultado, desde que estejam todos se multiplicando, desde que seja produto em todos entre eles, tá ok? Não é difícil, tá certo? Terceira propriedade, a do elemento neutro. Elemento neutro vocês já tinham visto com a prof para adição. Na adição, lembra? Era o 0. Agora quem é? É o 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Lembra o que significava elemento neutro? Que ele não significa nada. Então, existência do elemento neutro. Observe as multiplicações. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 456 vezes 1, 456. 1 vezes 456, 456. 1 vezes 1278, dá 1278. 1278 vezes 1, 1278. Por que ali nos exemplos está invertida a ordem? Para mostrar que a ordem não altera nada, né? Que aí a gente está usando a primeira propriedade, que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas aqui a gente tem também a do elemento neutro, porque vocês vejam que todos os resultados dão o próprio número. O 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então, por isso que o 1 na multiplicação é o elemento neutro, certo? Na adição é o 0, não sei se vocês lembram, tá? O 0 é na adição, na multiplicação é o 1, não se esqueçam disso. Elemento neutro da multiplicação é o número 1. Então, todo número, vou enunciar a propriedade, todo número multiplicado por 1 tem como resultado o próprio número.
O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Fácil, né? Bem moleza. Quarta propriedade é a distributiva. Esse que é um nominho novo para vocês. Distributiva em relação à adição. E eu tenho a quinta é distributiva em relação à subtração, tá? O que é distributiva em relação à adição? Vamos ver um exemplo, tá? Uma parte do piso de um salão foi forrado com lajotas nas cores laranja e amarela, como está aparecendo aqui na figura que vocês vão receber, como mostra a imagem ao lado. Ao todo, quantas lajotas foram usadas? É lógico que a gente pode contar tudo e ver, né? Mas a gente, usando a propriedade distributiva em relação à adição, eu vou mostrar como é que a gente faz. Em primeiro, dois tipos de cálculo que eu posso fazer, né? Ó, veja exemplos, pode ser várias formas. Ó, como ele falou, diversas maneiras a gente pode usar. Mas eu vou utilizar duas formas para vocês poderem ver. A primeira, eu posso fazer 6 vezes 4 mais 6 vezes 5, que vai me dar 24. 6 vezes 4 dá 24 e 6 vezes 5 é 30. Somando os dois resultados, vai me dar 54. São 6 linhas com 4 lajotas cor de laranja, mais 6 linhas com 5 lajotas da cor amarela. Então, eu faço a lembra, né? Isso é uma expressão numérica. Vocês estão entendendo? Novamente, eu repito para vocês. Por que a professora deu primeiro hoje um pouquinho de uma introdução das expressões numéricas para depois entrar nas propriedades? Porque para entrar na propriedade, eu precisava que vocês relembrassem as expressões numéricas. Isso é uma expressão numérica. Eu primeiro faço as multiplicações. Eu fiz 6 vezes 4 e fiz 6 vezes 5. E somei os dois resultados. Essa é uma forma de fazer, tá? A segunda forma, eu posso fazer 6 vezes 4 mais 5, entre parênteses. Quando eu faço 6 vezes 4 mais 5, é 6 vezes 9, porque eu primeiro resolvo os parênteses. 6 vezes 9, 54, tem que dar o mesmo resultado. Então, são 6 linhas com 4 mais 5 lajotas. É uma outra forma. Ai, prof, qual que eu vou usar? Não é, você tem que só identificar. Eu não vou pedir para vocês, façam uma expressão, usando a propriedade distributiva. Não, eu quero que vocês reconheçam que propriedade que foi utilizada, tá? Então, isso é o importante, tá bom? Continuando a quarta propriedade, que era a que a gente estava falando agora, né? Como vocês já aprenderam, primeiro nós temos que resolver a operação que está dentro dos parênteses para depois fazer o que está fora. Então, a gente fez 4 mais 5 dá 9. E depois o restante dava 6 vezes 9, que dá 54, que a prof já tinha falado, tá? Eu já tinha resolvido antes de vir essa parte. O resultado é o mesmo nas duas expressões. Então, a gente pode concluir que, veja como é que é essa propriedade. 6 vezes, abre parênteses, 4 mais 5, fecha parênteses, é igual a 6 vezes 4 mais 6 vezes 5. Essa é a propriedade distributiva em relação à adição. Porque eu tenho adição nos parênteses. É a mesma coisa que eu pegar 6 vezes 4 mais 6 vezes 5. Vocês entenderam? Ele pegou o 6 que está fora, vezes cada um dos termos que estão dentro. Certo? Percebam, essa é a propriedade distributiva em relação à adição. Da multiplicação com adição. Multiplicação porque está 6 vezes. Com adição porque a adição está dentro dos parênteses, tá? Então, o fator 6 da multiplicação foi multiplicado por 4 e por 5 da adição. Qual é o enunciado? A multiplicação tem a propriedade distributiva em relação à adição. Quando um número natural é multiplicado por uma adição, multiplicamos esse número por cada uma das parcelas. Parcelas é o que está dentro dos parênteses. E depois somamos os resultados, tá? Não é difícil, só que é uma propriedade que para vocês vão ver depois nas aulas do Hangouts que a professora for dar, a prof pode falar novamente nesse assunto com vocês. Não se preocupem, ninguém vai ficar com dúvida. É que ela é nova, mas vejam bem, eu tenho 6 vezes
abre parênteses, 4 mais 5, fecha parênteses. É a mesma coisa que 6 vezes 4 mais 6 vezes 5. E aí resolve, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30. 30 mais 24, 54, ok? Vamos continuar. Quinta propriedade é a propriedade distributiva em relação à subtração. É a mesma que a anterior. Qual é a diferença? Vê se vocês olham ali, na parte que tem uma faixa lilás, tá 5 vezes, tá vendo que dentro dos parênteses tem menos? Antes, a gente dentro dos parênteses tinha uma soma, e agora tem a subtração, por isso que chama. A multiplicação vai ter, sempre, porque nós estamos falando de propriedade da multiplicação. Só que a quarta propriedade foi da multiplicação em relação à adição. Da quinta, da multiplicação em relação à subtração. Então, como é que a gente faz? Vamos lá, vamos ver o exemplo abaixo. Se eu tiver 5, é a mesma, só que tem o menos. 5 vezes, abre parênteses, 7 menos 4. É a mesma coisa que 5 vezes 7 menos 4 dá 3, porque eu resolvo primeiro os parênteses. 5 vezes 3 dá 15. É a mesma coisa que se eu for fazer. Pego 5, multiplico pelo 7. Menos o 5 multiplicado pelo 4. 5 vezes 7 é 35. 5 vezes 4 é 20. 35 menos 20 dá 15. Vocês viram? É a mesma forma, eu posso usar distributiva. Vocês vão usar muito propriedade distributiva em outras séries adiante, tá? Por isso que é importante que a professora está mostrando o que é propriedade distributiva, tá bom? 5, abre parênteses, 7 menos 4 vezes 7 menos 4 é a mesma coisa que 5 vezes 7 menos 5 vezes 4. Posso fazer das duas formas. Ai, Milta, como é que eu vou fazer? Você vai a professora agora na série de vocês só quer que vocês saibam reconhecer, tá? Então, nós vamos ter exercícios que vão ter agora na continuação, que é só para dizer, é para assinalar qual propriedade que está sendo usada, tá bom? Vamos lá, mais adiante. Então, agora vem os exercícios para vocês resolverem. Vocês não se esqueçam de fazer esses exercícios com bastante calma, tá? Com muita calma, tá? Para poder ver, porque na realidade tudo é só de assinalar. Mas eu tenho certeza que vocês vão achar muito fácil. E na próxima aula, que nem isso que a professora está dando para vocês, é para quarta. Na próxima aula, que vai ser segunda, a professora dá o gabarito das respostas, tá bom? Então, vamos ver, ó. Nos exercícios, assinale a alternativa correta. É só para escolher uma dessas alternativas, é para assinalar. Então, primeiro, 5 vezes 8 é igual a 8 vezes 5. Qual é a propriedade? No segundo, numa multiplicação com dois fatores, se um deles vale zero, quanto vai ser o produto? Qual vai ser o resultado? Tá? Ó, na número 3, numa multiplicação com dois fatores, se um deles é 1, quanto vale o produto? O produto é o resultado. A número 4, elemento neutro da multiplicação, quem é? Na número 5, se 3, lembra que eu falei para vocês, o pontinho significa vezes, tá? Se 3 vezes x é igual a 3, então x é qualquer número. 3 vezes um número qualquer dá 3, então qual é o valor de x? Para dar o resultado 3, só pode ser, não vou dizer, certo? Na número 6, 5 vezes x é igual a 0. Quanto que vale x? X só pode ser um desses números aqui, para dar zero resultado. A número 7, x vezes 2 é igual a 10. Quanto vai valer x? Só pode ser um desses daqui. Para dar 10, quanto que vale? Qual é o número que vezes 2 dá 10? Depois vem a propriedade na número 8. Qual é a propriedade? Aquilo que eu acabei de contar para vocês, tá? Que a gente acabou de fazer um parecido, tá bom? A número 9. 5 vezes 0 vezes 3 vezes 2. Sempre que tem 0 no meio e tem multiplicação, o resultado é? Não vou dizer. A número 10. Ó, aquela propriedade, veja como é importante, né? Ó, 5 vezes 7 mais 8. É igual a tanto, quanto, né? Que a gente também falou agora há pouco. E a 11, são 11 exercícios só. Ó, 11. X vezes x vezes x vezes x. X vale um número qualquer.
E esse é a mesma coisa que eu falar, um número multiplicado por ele mesmo, por ele mesmo, por ele mesmo, por ele mesmo, dá 1. Então, para dar o resultado 1, o x só pode valer é com vocês, tá bom? Então, ficaram esses exercícios, vocês resolvam, é para assinalar uma resposta só, tá? Só tem uma resposta certa em cada um, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus, viu? Quarta e sexta, dependendo da turma, a gente vai se encontrar, tá? Beijão, queridos.